cidade cheia de história, belezas naturais e mistérios. Nós viemos até o noroeste do Paraná para mostrar para vocês Peabiru, cidade que leva o nome do milenar caminho do Peabiru que por aqui passava. E esse caminho tão importante para a história do nosso estado, além dos atrativos naturais e históricos desse município, você vê agora no Visite Paraná. Com pouco mais de 14 mil habitantes, Peabiru é um município tranquilo e acolhedor que fica no noroeste do Paraná, a 470 quilômetros de Curitiba. Para cá vieram migrantes de várias regiões do Brasil e do mundo. Os primeiros colonizadores chegaram aqui em Peabiru no início do século XX, interessados na fertilidade da terra para a expansão das suas atividades agrícolas. Mas a cidade foi fundada somente em 1951. Portanto, Peabiru tem 69 anos. Adriana, conta pra gente um pouquinho como foi a história da cidade, a colonização. Então, na nossa expansão do Paraná, né, foi iniciada essa separação geográfica das terras, dos territórios, né, separando então assim os distritos ou, né, as cidades que iriam se formar. Peabiru foi para a história do nosso Paraná a maior comarca, já foi, né, a maior comarca da nossa região, aqui do Paraná. Ela vinha com uma formação de Guarapuava, desde as redondezas de Guarapuava, abrangendo uma imensa parte do Paraná. Nessa divisão territorial, Peabiru ficou conhecido sendo Peabiru pelo famoso Caminhos de Peabiru, né? Então, com toda essa história, com todo esse nome, ele se tornou a maior comarca porque lá em 1945, mais ou menos, antes de Peabiru ser, né, então, o seu distrito, ele já contava com mais de 10 mil habitantes. Se tinha uma imensidão de habitantes, de colonizadores que vieram em busca dessa terra boa, dessa terra fértil e formando então, né, a nossa rica agricultura na época, que era em cima do café e outras, né, atividades econômicas que foram ficando localizadas aqui em Peabiru. Num comparativo, na mesma época, Maringá só tinha em torno de 8 mil habitantes. Então, Peabiru era do território maior aqui que nós tínhamos. Nós conversamos com a Adriana no Museu Municipal Caminhos de Peabiru, uma das primeiras casas em alvenaria da cidade. Era onde hospedava os juízes, por ser comarca de toda a região nossa, né? Aquela era a comarca mais importante. Então, os juízes que davam todo esse aparato, né, jurídico para a nossa região, era aqui que eles moravam. Então, eles vinham, ficavam nesse prédio. Então, aqui era um dos prédios de luxo, onde se tinha muito respeito, muito cuidado por ser, né, onde moravam os juízes, né? O museu foi tombado em 2015 como Patrimônio Cultural de Peabiru. O local conta com achados arqueológicos de milhares de anos e peças de indígenas caigangue e guarani que por aqui viveram. Essa influência indígena vem, né, junto com o nome Peabiru, que é ligado ao Caminhos de Peabiru, tão famoso caminho. E esse caminho histórico que traz na sua trajetória, nessa passagem dele aqui pelo nosso município, toda essa história que carrega com essas lendas, as lendas que nós temos sobre todo esse percurso que, junto com ele, traz essa corrente de vários municípios que atravessam o Paraná até Peru, né? E a nossa ligação indígena, ela vem pelas etnias, né, Tupi-Guarani, né, que traduzia várias, né, dava várias traduções ao nome Peabiru, que era caminho amassado, né, rumo ao sertão, né, caminho de ida e volta, que era essa busca que eles tinham para essa terra sem males que se passava por aqui.
Depois do museu, fomos conhecer a paróquia São João Batista, que fica na Praça Central e tem estilo gótico. 2 anos após a instalação do município de Peabiru, em 1953, foi criada aqui a Igreja Matriz, pelo padre Aloísio Jacob, um alemão que veio para o Brasil. Lucinéia, qual que é a importância do padre Aloísio aqui para Peabiru? Ele trouxe a planta da igreja direto da Alemanha? Exatamente. O padre Aloísio Jacob chegou mais ou menos aqui na nossa região em torno de 1941, 42, fundando a Catedral São José em Campo Mourão. Aí depois ele veio aqui para a região de Peabiru e criou a Capela São João Batista, que em 2 de fevereiro de 1953 foi desmembrada e se tornou paróquia, se tornando a paróquia São João Batista. Nossa planta da paróquia, ela foi feita lá na Alemanha com um estilo gótico e ela veio para cá, começando a ser construída em 24 de junho de 1956. A igreja é responsável pela organização de vários eventos de Peabiru e é motivo de orgulho para os moradores da cidade. Nós temos a festa do padroeiro, dia 24 de junho, que é uma das maiores festas da região. Então, reúne várias pessoas. Nós temos as barracas de gastronomia aqui no pátio da igreja, nós temos brinquedos para as crianças, então reúne várias pessoas. E depois nós temos também aqui, que é uma festa municipal, Carneiro ao Vinho, só que também é usada as dependências da igreja. E com a chegada dos padres da Congregação da Sagrada Família aqui em Peabiru, também foi fundado o Colégio São José, que é um colégio de tempo integral. Então, naquela época, antes deles chegar, existiam muitas crianças na rua. E com a chegada desses padres da Congregação da Sagrada Família, eles conseguiram criar essa escola de tempo integral e tirar essas crianças da rua, que os pais precisavam trabalhar, então não tinha condições de pagar alguém para cuidar dessas crianças, então essas crianças vêm e ficam o dia inteiro agora na escola. Para este historiador, a paróquia São João Batista é uma das mais bonitas da região. Rodeada por vitrais pintados à mão, a igreja preserva obras de um dos pioneiros de Peabiru, o austríaco José Moser. Talvez um dos maiores escultores do Brasil, com certeza o maior escultor do sul do Brasil, veio para cá ainda antes da instalação do município de Peabiru, que aconteceu em 1952. Ele chegou aqui um ano antes para tentar a vida, não como um artesão, mas como um comerciante para vender madeira, já que o município precisava desse material para construir as casas. Mas como sobreveio aqui nessa região, mas de maneira geral em todo o Paraná, uma crise decorrente de uma geada muito forte que aconteceu, ele voltou então a se dedicar às esculturas, né, às suas artes. Aquilo que ele aprendeu, inclusive na Academia de Belas Artes de Viena e depois também em Munique. E ele veio para cá então, coincidiu a sua vinda com a construção dessa igreja aqui no município de Peabiru, que é uma das igrejas mais bonitas do estado do Paraná, principalmente nessa região aqui. E ele então fez as principais obras que nós temos aqui. Todas em madeira, as esculturas de Moser se destacam pela fidelidade às proporções e à anatomia do corpo humano. Nós temos aqui na paróquia 2 grandes obras do José Moser. A primeira é o Cristo Morto, que é uma representação de Jesus logo após a sua crucificação, e é exibido aos fiéis principalmente no período da Quaresma, quando é realizado na Sexta-feira Santa a procissão, o cortejo, logo após a Via Sacra. E a sua principal obra, que é aquela que está no altar principal da igreja, que é o crucificado, né, o Cristo na cruz. Nas 2 obras, nós podemos ver características que são marcantes da obra do José Moser, que é uma fidelidade à anatomia do corpo humano. A gente consegue ver, por exemplo, os ossos, ver a musculatura, detalhes muito pequenos, por exemplo, veias, unhas, tudo isso é possível perceber na obra do José Moser, que é considerado um artista, pelo menos nessa região do Paraná, insuperável.
Do lado de fora, a Praça Eleutério Galdino de Andrade, mais conhecida como a Praça da Igreja, esbanja charme e simpatia e é ponto de encontro dos moradores da cidade. E a cidade é um sossego só, viu? Nosso amigo ali, o famoso vira-lata caramelo, bem tranquilo, na sombrinha, embaixo da árvore, no centro da cidade, e a cidade continua assim, essa tranquilidade toda. Seguimos nosso passeio e fomos conhecer uma chácara de lazer que fica a apenas 1 quilômetro do centro. Uma piscina de 500 mil litros de água refresca os visitantes nos dias mais quentes, que são maioria por aqui. A água é natural e vem direto da mina. Quando sai da mina, ela passa por um tratamento orgânico, com pedra, bitada, areia grossa e carvão, para tirar a acidez da água e refinar mais a água e tirar as impurezas que saem do solo. Algumas algas, algum insetinho pequeno que pode ter dentro do solo. E quando ela entra dentro da piscina, ela entra uma água mais limpa, mais hidratada, tira toda a acidez por causa do carvão, que ajuda a tirar a acidez. E esse tratamento orgânico ajuda a melhorar a qualidade da água. O Pesque Pague do Bellini é mais um atrativo de lazer em Peabiru. O acesso é pela BR-158, a pouco mais de 4 quilômetros do centro da cidade. O empreendimento funciona há 24 anos. Nós abastecemos os tanques com peixe produzido por nós mesmos e ao pescador a gente fornece vara, isca, tambor, toda a estrutura para pesca, né? E com a limpeza do peixe no local, da maneira que ele quiser, que limpe o peixe, preparamos ele também na lanchonete, né? A pesca são pescas em tanques individuais, cada tanque com a qualidade de peixe específico, e o cliente escolhe o peixe que ele quer pescar. 90% da nossa pesca hoje no nosso mercado é tilápia, mas nós temos também pacu, pintado, dourado. E a pescaria pode ser uma ótima opção para relaxar. Esse tanque aqui está cheio de tilápia. Eu mesma, que nunca pesquei, hoje consegui pegar uma. E é das grandes, viu? A propriedade de 26 hectares, ou o equivalente a 26 campos de futebol, possui 18 lagos para entretenimento das famílias da região. Aliás, segundo o proprietário, o local recebe visitantes em um raio de até 100 quilômetros de municípios como Maringá e Araruna, mas a maioria vem mesmo de Campo Mourão. É o caso desta família que trouxe o pequeno Felipe para se divertir e aprender a pescar. Que peixe que você pescou já? Não pesquei nenhum, é que tá demorando para o peixe chegar. Tá demorando hoje, né? Sim, é porque tem que a bola, ela tem que afundar para eu poder puxar a vara e daí pegar o peixe. É um lugar tranquilo para vir com a família, o meu filho gosta, eu tento ensinar para ele um pouco de pescaria, que é para acalmar também a criança, né? Senão ele está sempre correndo, aqui ele dá uma tranquilizada. A Isabela estava num dia de sorte. A menina de apenas 7 anos pescou um peixe após o outro. Oi, Isa, então o segundo peixe que você pega hoje? Uhum. Como que foi? Difícil. Difícil? Pra puxar. No restaurante que lembra uma ilha e tem vista panorâmica para os lagos, o visitante pode desfrutar das delícias preparadas com os peixes criados no local. Uma coisa que o pessoal gosta muito é pescar o peixe e mandar preparar o próprio peixe que ele pescou para a família se comer, né? É interessante, para aquela coisa do dia a dia, foge um pouquinho da rotina, né? Então ele vem, pesca e pede para preparar, fazer um sashimi, preparar um peixe frito da maneira que ele queira. O restaurante aqui oferece 15 opções de porções, mas o carro-chefe é o filé de tilápia, né, Bellini? É o filé de tilápia. Toda mesa tem o pedido do filé de tilápia, né? É o prato que mais se pede, é o filé, que é um peixe produzido aqui por nós, desde a livinagem, a criação toda, o abate e armazenamento é feito por aqui. E o filé, você vai experimentar daqui um pouquinho, você vai achar, ele é maravilhoso. Delícia. É produzido aqui por nós. E aqui também, o que vocês prepararam pra gente? Aqui nós preparamos um sashimi, né? Também do peixe que ele tem 1 dia, 2 dias de geladeira, que ele resfriamos.
O nosso sashimi ele tem uma particularidade. A gente não corta no mesmo momento que ele é abatido. Abate o peixe, prepara o filé, ele vai para uma câmara fria, refrigera por 1, 2 dias para ele quebrar as fibras. Aí você vai, na hora que você experimentar, você vai perceber, ele é mais suave, ele é mais macio na boca. Então temos um sashimi, uma tilápia também inteira, que é um prato muito gostoso. Mas agora a gente vai provar o filé. O filé. O filé de tilápia, que é o carro-chefe de vocês. Que é o carro-chefe. Vamos lá então. Hora do almoço. Muito bom. Bom, né? Você vê a suculência na carne. Né? Bem suculento, né? É o frescor do peixe. E no próximo bloco, a rota histórica pelos caminhos do Peabiru. Não saia daí! Seguimos nosso passeio pelo município de Peabiru, no noroeste do Paraná. Na Praça Central, nos encontramos com o Arleto. Neste mesmo dia, o historiador e geógrafo instalou um portal que homenageia e dá o pontapé inicial ao projeto Caminhos do Peabiru, que quer resgatar a antiga rota usada por incas e guaranis. Na tradição indígena, durante a caminhada dos Caminhos de Peabiru, os indígenas queriam chegar no portal chamado Ivimaraê, para alcançar a terra sem mal. Um lugar onde não há pranto, não há dores. Então esse portal simboliza isso. Então, quando o visitante vir a Peabiru, ele vai passar por ele e com isso ele vai deixar para trás todo o mal, todo o pranto, toda a dor, para tentar ter uma nova vida. Então esse portal é o primeiro que nós estamos montando aqui em Peabiru e depois a ideia é replicar em todo o estado do Paraná, por onde passam os caminhos de Peabiru, nessa primeira fase do projeto do governo. O objetivo do governo do estado é fomentar o turismo e a cultura dos 87 municípios por onde passa a trilha histórica de 1.550 quilômetros. Ainda na Praça da Igreja, um marco indica o traçado do caminho milenar que atravessava a América do Sul cruzando o Paraná. Uma herança importante para o pequeno município que começa a se organizar para valorizar a sua história, que é a história de todos nós. Geralmente nos livros didáticos nós estudamos muito a história da Europa, a história do Brasil em geral e esquecemos a história local, principalmente a história do Paraná, a história da nossa cidade. Então a ideia de resgatar, de reavivar os caminhos de Peabiru tem esse sentido, de criar essa identidade com a terra, com a nossa história e principalmente com a história indígena, que é muito bonita e raramente ela é contada da forma certa nos livros didáticos. O Caminho do Peabiru inspirou os artesãos da cidade a se unirem em uma associação. Assim, eles ganham mais força para divulgar e oferecer os produtos aos moradores e aos turistas que passam pelo local. A ideia foi da Gessiane, que também trabalha como fotógrafa. Você tem um trabalho de fotógrafa, né? Um olhar muito cuidadoso pelas belezas da trilha do Caminho de Peabiru. Registra esses momentos e depois coloca em produtos para mostrar para os turistas e também para os moradores aqui do local. Sim, isso eu não conhecia, muitas dessas cachoeiras eu não conhecia, eu aprendi a gostar, a dar valor, né, a esses lugares. E daí eu falei, gente, as pessoas têm que conhecer esse lugar, as pessoas daqui têm que conhecer isso, né? Então, as minhas fotos também eu posto nas redes sociais para as pessoas conhecerem também, né? Alguns lugares que elas moram aqui e não conhecem, né? E quais são as expectativas de vocês, as suas expectativas também junto à associação para daqui para frente? Então, a minha expectativa é que eu estou construindo uma loja para estar reunindo todos os artesãos num ponto só, né? Para a gente poder tá valorizando mais ainda, porque a pessoa chega lá, vai ter de todos os artesãos, vai ter tudo, né? Vai ter crochê, vai ter, né? Vai ter vaso, né? Vai ter... O trabalho já tem, agora vocês estão preparando uma loja física para reunir isso mesmo. Isso eu estou atrás, conversando, né? Com as outras pessoas que não fazem parte e convidando eles para participar também, né? Para estarem junto fazendo esse trabalho.
Em seguida, fomos finalmente conhecer um pedacinho da rota milenar que tem em Peabiru um dos pontos de passagem. O início da trilha tem fácil acesso e fica a pouco mais de 2 quilômetros do centro da cidade. Chegamos à parte do turismo de aventura da nossa viagem e vamos percorrer um pedaço do tradicional caminho do Peabiru. Arleto, conta pra gente, aliás, o que é o caminho do Peabiru? Os caminhos de Peabiru são várias trilhas milenares que cortam toda a América do Sul, em especial o Paraná. Principalmente os índios Guarani utilizaram ela, a gente não sabe quem construiu, tem cerca de 5 mil anos, os Guarani vieram há 3 mil. Os Guarani apropriaram dela para visitar os parentes no território da nação Guarani, para servir de correios, através de sementes, colocando sementes em ponto estratégico, e também por um sentido espiritual, para caminhar, ir para o caminho e atingir a Terra Sem Mal, chegar ao Ivi Maraê. E também eles usavam de forma bem prática de Oceano do Pacífico ao Atlântico. Por ter milhares de anos, a rota é cheia de lendas e mistérios. Não sabemos quem a fez e nem quando. A única certeza é que esse caminho existiu e teria mais de 3 mil quilômetros, ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico, na costa do Peru. Primeiramente, ele foi percorrido para as paleossociedades, há cerca de 5 mil anos. 3 mil anos vieram os Guarani, Xetá, Paiaguás para essas terras e eles apropriaram desse terreno. E após o descobrimento, 1500, começaram a vir os portugueses, espanhóis, holandeses e também os jesuítas. Com os jesuítas formando as reduções com os índios, vieram os bandeirantes, percorrendo os caminhos de Peabiru e atacando essas reduções, como Vila Rica do Espírito Santo aqui ao lado, e levando esses índios como escravos. Então, esses caminhos foram percorridos tanto para o bem quanto para o mal, e hoje nós tentamos resgatar para o bem. E Peabiru, inclusive, é um termo indígena, né? Isso. Qual Perfeito. é o significado? Peabiru, caminho, gramado, amassado. Quando os portugueses ou espanhóis chegaram aqui, perguntavam para os indígenas, como se chama esse caminho? Eles falavam Peabiru. Aí na linguagem foi aportuguesado, foi espanholizado para Peabiru e ficou o nome Peabiru. Caminho, gramado, porque grande parte dele era gramado, para sinalizar e evitar que o mato tampasse o caminho, e amassado de tanto pisar. Peabiru, caminho, gramado, amassado em Tupi-Guarani. Nós tivemos a oportunidade de percorrer parte desse caminho considerado sagrado para os indígenas. A descida escorregadia quase me derrubou, mas trilheiro não cai, né, Arleto? Trilheiro levanta. E teve até batismo na terra sagrada. Sua reconexão com a terra, com o barro, sua essência primeira. E tem as barras, irmão, e ao barro retornará. Vai em paz, trilha caminho de Peabiru te espera. Essa é uma tradição que vocês têm aqui, né, Arleto? Sim, geralmente o turista vem, ele está meio distanciado da natureza, da terra, do barro. Como eu, assim? Exatamente. E esse é o momento que a gente introniza, a gente insere o turista no espírito da trilha Caminhos de Peabiru para ele seguir com a natureza. Depois desse momento ele se joga, terra, barro, cachoeira, rio, e se entrega e faz essa conexão com a natureza. Bem-vindo ao batismo na terra sagrada dos índios Guarani, Caigangue e Xetá. Aqui é as barras, irmão. É o barro que tornará. Seja bem-vindo à natureza. Muito obrigado. E assim seguimos pela trilha que alterna entre trechos secos e trechos na água rasa. A Poema nos acompanhou por todo o caminho até chegarmos a esta cachoeira com 15 metros de queda d'água. Chegamos ao fim da nossa trilha, aos pés da Cachoeira do Saltinho. O Arleto nem se aguentou e já foi correndo se banhar nessas águas. Arleto, qual que é a sensação, né, de chegar até aqui após percorrer a trilha? Como o turista se sente quando chega aqui nesse local? Depois de 3 horas e meia caminhando pela trilha Caminhos de Peabiru, supervisionada pelos guardiões da trilha Família Caminhos de Peabiru, nos encontramos nessa Cachoeira do Saltinho para fazermos aquela reenergização, a energização. É interessante que aqui nós temos os turistas que andam mais devagar e os mais depressa. E aqui é o ponto de encontro e reencontro desses turistas, para fazer finalmente de forma plena um encontro com Deus, com a natureza e com a gente mesmo na trilha pelos caminhos de Peabiru. Isso mesmo, Arleto. E é com essa linda imagem que nós encerramos o Visite Paraná de hoje, que percorreu os caminhos de Peabiru. Voltamos na próxima quarta-feira, mas você pode nos acompanhar também pelas redes sociais da TV Paranaturismo, e todos os nossos programas também estão no YouTube. Até mais!